Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre... Antes de começar, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Vem com a gente! Nos séculos 22 e 21 a.C., o Egito teve enormes secas, mergulhando o império em uma época de fome e caos. A época das grandes pirâmides já havia ficado para trás, mas por causa de guerras, o Egito construiu magníficas fortalezas. Sesostris III, faraó da 12ª dinastia, que reinou entre os anos de aproximadamente 1862 a.C. a 1844 a.C., marcou o apogeu do Médio Império. Esse rei começou uma série de campanhas ao sul, invadindo a Núbia e controlando a exploração de ouro nessas terras. À medida que o exército egípcio avançava rumo ao sul, Sesostris erguia, ao longo do Nilo, fortificações que guardariam a fronteira núbia e demonstrariam a grandiosidade do Egito. Essas fortificações foram erguidas em uma época na qual ninguém pensava em edificações militares. Infelizmente, as fortalezas construídas por Sesostris viraram ruínas ou estão no fundo do Lago Nassar, formado pela construção da represa de Assuã, como é o caso da Fortaleza de Burren, que tinha a extensão de 2 campos de futebol e empregava tecnologia que só foi vista mais tarde na Idade Média, utilizando camadas defensivas, com torres para arqueiros dispararem em qualquer direção, além de uma muralha dupla, com um fosso no meio. Se um exército tentasse atacar essa fortaleza, teria de escalar a muralha, entrar no fosso e ficar exposto aos arqueiros, para depois ter que escalar mais 2 muralhas. Essa fortaleza podia abrigar 1000 soldados, incluindo núbios cativos que eram obrigados a servir por 6 anos no exército do faraó. Ao fim do reinado de Sesostris, as fortificações se estendiam por 320 quilômetros ao sul de Assuã, no Sudão atual, e solidificou o domínio egípcio no Sudão. Durante muito tempo, as fortificações de Sesostris protegeram a fronteira núbia. Porém, à medida que o Médio Império entrava em decadência, essa fronteira deixou de ser tão guarnecida. No século XVIII a.C., os núbios voltaram a se revoltar ao sul, na mesma época em que um povo vindo do Oriente, chamados de Hicsos, atacava ao norte. O Império Egípcio se desintegrou e ficou desmembrado até que príncipes egípcios do sul comandaram revoltas contra o domínio dos Hicsos. Dentre esses príncipes, destaca-se Tutmés, que expulsou os Hicsos de uma boa parte do território egípcio e voltou a ser considerado um faraó. Seu filho, Tutmés II, continuou a difícil tarefa de lutar e expulsar os Hicsos. Em 1479 a.C., ano da morte do faraó Tutmés II, seu filho, Tutmés III, ainda era uma criança e não podia governar sozinho. Assim, a viúva de Tutmés II, a rainha Hatshepsut, assumiu a regência do trono, tornando-se de fato a primeira faraó do Egito. Sobre essa rainha, fizemos um vídeo intitulado Egito Antigo, Mulheres Faraó, Hatshepsut e Cleópatra. Deixamos na descrição desse vídeo o link para quem quiser assistir. Para ser levada a sério como faraó, Hatshepsut precisava ser vista como um homem. Por isso, ela adotou um nome masculino, Matakari Hatshepsut. Suas esculturas tinham corpos masculinos e adotavam o tradicional cavanhaque dos reis. Ela também tinha consciência de que deveria expandir as fronteiras do reino, retomando os territórios invadidos pelos Hicsos e núbios, além de construir um complexo funerário para imortalizar o seu reinado. Dessa forma, ela encomendou seu túmulo e os templos funerários na margem oeste de Tebas, sua cidade natal e base do poder de sua dinastia. Para essa construção, Hatshepsut instruiu o arquiteto real Senemut de uma obra grandiosa, inigualável e que inaugura uma nova fase da arquitetura egípcia, os hipogeus.
Hoje, o templo é rodeado de deserto, mas na época da Farani, jardins e lagos faziam parte do complexo. O templo em Deir el-Bahari foi construído em 3 níveis de terraços, esculpidos diretamente na encosta de uma colina de calcário. Os terraços são interligados por uma ampla escadaria central. Os níveis superiores são sustentados por pórticos de colunatas. Nas paredes internas, existem relevos retratando a origem divina da rainha. Em Deir el-Bahari, o arquiteto Senemut conseguiu criar um templo inigualável para um faraó sem igual. O templo de Hatshepsut foi um enorme veículo de propaganda. Ela criou a lenda de que seria filha do deus Amon, por isso tinha o direito divino de governar. O projeto levou 15 anos para ser concluído e, nesse período, seu sobrinho enteado tornou-se adulto e começou a reivindicar o trono. Para manter-se no poder, a Farani lançou mão de uma verdadeira campanha, lembrando ao povo sua origem divina e construindo ao longo do reino uma série de obeliscos contando sua história. O obelisco é uma estrutura bastante simples, uma torre alta de 4 lados iguais, com um topo piramidal, feita em um único pedaço de pedra, decorado dos lados com inscrições e baixo-relevos. Pode não parecer grande coisa, e talvez sem grandes dificuldades construtivas. Mas, na realidade, retirar um único bloco de pedra nas dimensões necessárias necessita de certa técnica. Centenas de operários das pedreiras, escravos na maioria, martelavam esferas de dolerito, uma rocha muito mais dura que o calcário, para formar os obeliscos na base da pedreira, para depois transportá-los pelas águas do Nilo. Para ser colocado no local, era construída uma base que ficaria subterrânea, feita com uma rocha que suportasse o peso do granito, para que o obelisco ficasse firme em seu lugar. Construíam muros de tijolos para preencher com areia e, com a mesma técnica de usar rampas de areia e trenó, o bloco era arrastado até seu local e colocado sobre um buraco preenchido de areia. A areia era retirada para que fosse possível ajeitar o prumo do obelisco, ou seja, para que ele ficasse perfeitamente na vertical. Para garantir que a pedra não rachasse durante a fixação no local, a pedra da base possuía um sulco, garantindo o perfeito encaixe. Depois de colocado o obelisco sobre a base, era só preencher novamente com areia, que ficaria abaixo do nível do solo. A rainha Hatshepsut espalhou obeliscos por todo o Egito e garantiu mais alguns anos no poder. Porém, por volta de 1458 a.C., seu reinado chegava ao fim de forma trágica. A rainha morreu sob circunstâncias misteriosas. A mulher mais poderosa do Egito, a primeira a ser considerada Farani, que concebeu obras arquitetônicas deslumbrantes, não deixou vestígios sobre seu fim. Seu corpo ainda não foi encontrado. Seu túmulo está lá, em Deir el-Bahari, mas seu corpo nunca foi encontrado. O principal suspeito de sua morte, seu sobrinho enteado, o faraó Tutmés III, foi o próximo a governar o Egito. E durante seu reinado, as estátuas, monumentos e obeliscos de Hatshepsut foram quebrados, raspados, destruídos, e o nome dela foi apagado dos registros oficiais. Tutmés III foi um grande conquistador, aumentando as fronteiras do Egito mais do que qualquer outro faraó, da Síria ao Sudão Central. Os faraós posteriores a Tutmés III buscaram construir hipogeus semelhantes ao de Hatshepsut, no Vale dos Reis. Ao todo, foram descobertos 15 hipogeus nessa região. Entretanto, eles não são complexos grandiosos como o da Farani, levando a crer que os faraós desse período estavam mais preocupados em manter suas fronteiras do que em construir complexos funerários. Os hipogeus desse período são simples buracos na rocha, deixando o esplendor na parte de dentro. O mais famoso desses hipogeus é de um faraó menor, um rei que faleceu jovem por motivos que não ficaram registrados na história, o faraó Tutankhamon. O fato do hipogeu de Tutankhamon ser tão famoso se deve ao fato dele ter sido descoberto somente no século XX, intacto, com todo o tesouro do faraó preservado.
Tutancâmon não foi um faraó importante. Ele governou o Egito em uma época de caos, que se instalou após o governo do seu antecessor, Amenófis IV. Mas sobre esse faraó falaremos no próximo vídeo, intitulado Egito Antigo, a Reforma de Amarna. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com todo carinho. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver algum assunto que você queira vir aqui no nosso canal, é só deixar aqui nos comentários. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.